Estamos entrando num tempo propício de conversão, de busca pela santidade, de transformação interior. É o momento de crescermos na graça de Deus. De que momento estamos falando? Estamos falando do tempo da Quaresma. Muitas pessoas falam que ser católico é fácil, que a Igreja Católica permite tudo, que nós podemos viver de qualquer jeito. Você já ouviu pessoas falando assim? Eu já ouvi. Mas você parou para pensar que viver esse tempo de Quaresma não é nada fácil? Veja só, Falamos há pouco sobre adquirir virtudes, sobre controlar temperamentos e como é difícil mudarmos características nossas que não nos agradam, que não agradam os outros, que não agradam a Deus. Por isso hoje eu quero convidar você a refletir sobre a importância da Quaresma. Você já parou para pensar no verdadeiro significado da Quaresma? Será que estamos preparados para viver esse tempo como Deus espera de nós? Então hoje nós vamos refletir sobre a Quaresma a partir de um testemunho muito especial de uma santa que nós amamos muito, que é Santa Faustina. Ela que viveu esse tempo de Quaresma de uma maneira muito profunda, mesmo em meio aos seus sofrimentos. Nós sabemos que Santa Faustina tinha doenças, principalmente a tuberculose óssea, que foi diagnosticada tardiamente, e a gente sabe o quanto Faustina sofreu. Mas em nenhum momento ela desanimou, em nenhum momento ela murmurou. Ela sempre encontrava um sentido para isso. E no final desse vídeo de hoje, nós faremos juntos uma oração para que essa Quaresma nos transforme verdadeiramente. Pois quando deixamos nossa alma viver no pecado, vivemos uma desordem grande em nossas vidas. E aqui cabe uma pergunta: quais áreas da sua vida que estão precisando ser ordenadas para que você seja um homem, uma mulher nova? Então eu quero convidar você para que fique até o final deste vídeo, porque essa reflexão pode mudar a forma como você vive esse tempo de preparação para a Páscoa. E nós queremos também fazer a meditação da Palavra de Deus e orarmos juntos. A Quaresma é verdadeiramente um tempo forte de conversão e de luzes para todas as áreas da nossa vida que precisam de mudança. Pense aí um pouquinho quais áreas da sua vida hoje Deus pode mudar, Deus pode transformar e você pode colaborar com essa transformação. Pense aí um minutinho. Quaresma são 40 dias de preparação para a Páscoa, que é um tempo de oração, de jejum e caridade. E é importante percebermos essa tríade, esse tripé que existe nesse tempo. É um tempo em que você vai orar para se aproximar mais com Deus, criar intimidade com Ele. Por que não ler a Bíblia? De repente aproveitar para estar mais no Santíssimo Sacramento. É importante percebermos que o jejum é para que nós equilibremos a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos impulsos humanos, para que nós encontremos um autodomínio. Este é o sentido do jejum, criar autodomínio. E talvez o ponto mais importante da tríade está aqui, a caridade, a vivência do amor. Ou seja, você vai orar, você vai jejuar e você vai criar obras de misericórdia, vai praticar a misericórdia no dia a dia. Como fazendo isso? A comida que você deixa de comer porque você está jejuando, você pode doar para uma pessoa que está necessitada. Outra forma de vivência da caridade, do amor, de repente você dar o perdão a uma pessoa que necessita nessa Quaresma. Quantas vezes nós vivemos com rancor no nosso coração, não perdoando, não amando as pessoas que estão à nossa volta, e de repente, neste tempo de Quaresma, você pode ter uma desculpa para fazer isso. Então, jejuar, orar pedindo a Deus a coragem, a força, para que você possa perdoar aquela pessoa que necessita. E como eu ia dizendo, essas 3 práticas nos ajudam a matar o homem velho dentro de nós. Para abraçarmos a graça santificante, somos movidos pelo amor de Deus. E este ponto é importante. Não se trata apenas de sacrifícios exteriores nessa vivência da Quaresma, mas de um tempo de conversão verdadeira,
Ou seja, não é só você ficar mortificando, mostrando para os outros que você está jejuando ou ficar fazendo atos exteriores, mas é um tempo de mudar o coração, de mudar as atitudes, ou seja, fazer uma mudança profunda. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, nós vamos ouvir o convite de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, fica a dica para você. Convertei-vos e lede a palavra de Deus. E você pode começar pelo Evangelho de João, que é um evangelho que ressalta muito o amor de Deus. É um evangelho mais tranquilo de leitura, é um evangelho mais fácil para que você possa estar compreendendo. Depois você pode passar para as primeiras cartas paulinas, para as cartas de Pedro, de Tiago, e assim você vai criando essa intimidade com Deus. E agora vamos falar de Santa Faustina. Santa Faustina queria viver intensamente a quaresma, mas a saúde debilitada não lhe permitia grandes mortificações. E eu quero convidar você a abrir o seu diário no número 1625 e nós vamos perceber como era a vivência de Santa Faustina. Ela diz assim: comecei a Santa Quaresma como desejava Jesus, submetendo-me inteiramente à sua vontade e aceitando com amor tudo o que me enviar. Não sou capaz de maiores mortificações, porque estou muito fraca. A longa doença destruiu completamente as minhas forças. Uno-me a Jesus pelo sofrimento. Quando reflito sobre a sua dolorosa paixão, diminuem os meus sofrimentos físicos. E olha que interessante, Santa Faustina vivia a quaresma da forma como ela conseguia. Isso é importante, que nós também vivamos a nossa quaresma da forma como nós conseguimos, não colocando sacrifícios extremos, não colocando metas inalcançáveis. A gente pode fazer a quaresma colocando metas que a gente alcança. Então, esse ano que eu ainda não estou acostumado a fazer um jejum a pão e água, eu posso tirar um refrigerante. Eu posso parar de comer um doce que eu gosto, uma comida que me traz uma saciedade mais prazerosa. Eu posso trocar isso, tirar isso por esses 40 dias para exercitar o autodomínio. E aqui veja bem, Faustina vai dizer: eu aceito tudo com amor, o que Deus me enviar. Então ela está falando aqui, claro, que da doença, dos sofrimentos, da dificuldade dela. E aí é interessante também, isso é uma forma de mortificação, aceitar com amor as adversidades da vida. Você tem conseguido fazer isso? Tem conseguido viver os sofrimentos, seja na sua saúde, seja financeira, mas perceber o que você pode aprender com isso que está acontecendo nesse momento? Muitas vezes a gente murmura, a gente não aceita. Não que a gente deva louvar a Deus por esta dificuldade, mas agradecer a Deus na dificuldade, pelas coisas que você aprende, pelas coisas que você cresce nesse momento de sofrimento. E aí Faustina continua: não sou capaz de maiores mortificações porque estou muito fraca. E aqui também nós precisamos perceber as nossas condições. Eu tenho condição de viver um jejum a pão e água, mas de repente a sua saúde não permite você fazer um jejum a pão e água. Não permite que você faça, de repente, mortificações mais extremas por conta da sua saúde, por conta das dores que você pode estar vivendo. E aí Faustina continua: a longa doença destruiu completamente as minhas forças. Sim, Faustina tinha suas forças debilitadas porque sofreu muito tempo. E aqui nós estamos no ano de 1938. Nós sabemos que Faustina morreu em outubro de 1938 e aqui nós estamos em março de 1938. Então, Santa Faustina já estava quase vivendo a sua passagem, quase vivendo a sua Páscoa. Mas ela queria ainda se mortificar mais, ela queria ainda mais santidade para a vida dela, mais misericórdia para os outros. E aí ela termina: quando reflito sobre a sua dolorosa paixão, diminui os meus sofrimentos físicos. É como se Jesus desse uma graça para ela de perceber todo o sofrimento dele e aí trouxesse um refrigério para a alma de Faustina, para suas dores,
para a sua saúde. Veja que bonito, um coração que está em intimidade com Jesus, que está em estreita relação com Ele, uma estreita relação de amor. E esse amor de Santa Faustina era tão intenso por Jesus, que Jesus convida Faustina a viver a Quaresma de uma maneira mais profunda, mais intensa, de perceber os seus sofrimentos. E aqui no número 1626, que é a continuação desse texto, Jesus vai dizer para ela: vou levar-te durante toda a Quaresma à minha escola, quero ensinar-te a sofrer. E aí Faustina responde: convosco, Senhor, estou pronta para tudo. E ela ouve Jesus dizer: permito-te beber do cálice do qual eu bebo. Estou te dando hoje essa exclusiva honra. Veja, vamos entender tudo isso que Faustina está conversando com Jesus. Jesus disse: vou te levar durante toda a Quaresma à minha escola. Qual é a escola de Jesus? A escola de Jesus na Quaresma, nós podemos iniciar com aquela reflexão, né, que Jesus sai para o deserto, vai ser tentado, vai sofrer ali as tentações do inimigo para que transforme as pedras em pães, vai levar Jesus no topo do templo e vai dizer: se você quiser tudo isso, toda a cidade de Jerusalém, todas as pessoas, você pode se curvar diante de mim que eu te dou de bandeja. E aí Jesus vai rejeitar tudo isso. Então, primeira coisa, né, Jesus jejua, Jesus ora ao Pai para que ele possa vencer as tentações, e ele vence. Então, primeira coisa da escola de Jesus para Santa Faustina, né, vencer as tentações. Depois, de repente, vencer também as dores, os sofrimentos. Jesus sofreu muito no caminho para o Calvário, sofreu muito na cruz, sofreu muito por ver as pessoas não querendo seguir o Evangelho, a Boa Nova, e por conta própria decidirem perder as suas almas. Jesus convida nessa escola a aderir melhor o Evangelho, a Boa Nova. Por isso o convite para que você leia mais a Palavra de Deus, para que você use esse tempo para rezar mais, se aproximar mais dos sacramentos, da confissão principalmente, para que sua casa, seu interior seja transformado. Essa é a escola de Jesus com Santa Faustina que Jesus quer ensinar. E aqui, especialmente, Jesus diz a Faustina: quero ensinar-te a sofrer. É aquilo que eu dizia anteriormente, né? Que você possa aprender a viver os seus sofrimentos em vista de um bem maior, oferecendo esse sacrifício para uma pessoa que precisa crescer na fé, oferecendo esse sacrifício em expiação pelos pecados da humanidade. Era isso que Faustina fazia. Ela consagrava o seu sofrimento a Deus em união com Jesus pela salvação das almas. E aí Faustina responde: convosco, Senhor, estou pronta para tudo. Ou seja, ela está pronta para os sofrimentos, ela está pronta para viver a escola da misericórdia com Jesus. O que Jesus quiser ensinar para ela nesse momento em que ela está acamada, ela vai aprender. Ela vai aprender com amor, ela vai aprender com fé, mesmo que ela não entenda. E depois ela ouve Jesus: permito-te beber do cálice do qual eu bebo. O cálice do sofrimento, no caso, aqui nós estamos falando da Quaresma. Estou te dando hoje essa exclusiva honra. A honra de viver como Jesus viveu, de sentir o que Jesus sentia, desse amor profundo, né? Amar como ele amou a cada pessoa. Nós ouvimos Santa Faustina dizer para Jesus: convosco, Senhor, estou pronta para tudo. Você e eu estamos prontos para tudo que Jesus enviar para nós? É claro que muitas vezes não estamos, porque ainda não temos essa mística profunda como tinha Faustina, essa percepção aguçada, talvez essa vida de oração como Santa Faustina tinha. Mas somos convidados a crescer no amor a Deus, a crescer no amor ao próximo, a amar a Deus como nós nos amamos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, nós vamos ouvir Jesus dizer: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só que profundo, né? Renunciar a si mesmo, renunciar às suas vontades, renunciar ao bem-estar, renunciar muitas vezes à boa fama para seguir a Jesus. Tome a sua cruz, tome os seus sofrimentos, os seus pecados, as suas dificuldades, as suas dores e siga-me.
Então aqui Jesus não promete uma vida somente de facilidades, uma vida somente de conforto. Ele diz para você: pegue a sua cruz e siga-me. Neste convite de Jesus, nós percebemos que aceitar a vontade de Deus com amor nos aproxima mais dele. Por isso eu convido você, abrace suas cruzes diárias, una suas dores e sofrimentos ao sofrimento de Jesus. Porque viver bem esse tempo é fazer exatamente isso. E Santa Faustina nos ensina a estarmos prontos para a vontade de Deus, seja ela qual for. E você está pronto para viver com coragem esse tempo? Então viva conosco com alegria o tempo da Quaresma. Outro ponto de reflexão que nós podemos trazer agora é como quero viver esta Quaresma. Estou aceitando com amor as dificuldades que existem no meu dia a dia? Por isso eu quero trazer para você a passagem de Romanos, no capítulo 5, nos versículos de 3 a 4. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a paciência. E a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Nós podemos rezar com essa palavra, pedir que Jesus venha até nós, principalmente para nos ensinar a viver as tribulações, a viver as provações, a viver as dores do dia a dia, seja da enfermidade, das doenças profundas que muitas vezes agridem o nosso corpo, e a viver tudo isso de maneira que no nosso coração seja produzida a paciência para vencer as tribulações, a paciência para suportar as dores, as dificuldades, a paciência de conviver com uma pessoa que muitas vezes eu não quero conviver. Depois dessa paciência que nós vamos perceber que ela prova a nossa fidelidade. E quanto mais você vai vivendo com paciência essas dificuldades que eu citei anteriormente, isso vai produzindo no seu coração uma fidelidade. Por quê? Porque você vai sendo constante com Deus, constante nas suas orações, constante na sua intimidade com Deus. E isso vai criando em você a fidelidade. E essa fidelidade que é comprovada vai produzir a esperança de uma vida com Cristo, a esperança da salvação, a esperança que é a vida eterna. E a esperança não engana, né? O versículo seguinte: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que lindo, né? Essa esperança que é o amor de Deus, que nos une estreitamente à sua vontade e que quer que estejamos com Ele nos céus. Iniciamos a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, colocamos diante de vós essa Quaresma que iniciamos. Pedimos a graça da santificação do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Senhor, em meio às provações, às dificuldades da vida, a nossa tendência é reclamar. A nossa tendência é sempre querer o conforto, sempre querer o bem-estar. Por isso, nessa Quaresma, Senhor, a partir da minha oração, eu quero criar essa intimidade mais profunda contigo, criar esse zelo para que eu possa me aprofundar no conhecimento da sua vontade, que eu possa viver, Senhor Jesus, o jejum, para que eu possa criar um autodomínio maior e assim vencer os pecados, criando as virtudes, criando um estilo de vida em união contigo. E nós queremos, Senhor, também pedir a graça de vivermos as obras de misericórdia nessa Quaresma, para que não fiquemos somente em atos interiores, mas também possamos praticar atos exteriores, atos de misericórdia, atos de amor, atos de bondade. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E aquele lembrete que nós sempre trazemos no final do vídeo, para que você jamais se esqueça. Viva a sua Quaresma com Santa Faustina. Prepare-se para a festa da misericórdia. Adquira o seu diário em editora-divinamisericordia.com. E nós vamos encerrando esse vídeo dizendo: Jesus, eu confio em vós.